Amém, irmãos? Vamos orar pela palavra. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia na tua casa, te agradecemos por esse culto. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha nos dando sabedoria e entendimento. Edifica a tua igreja, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Estamos na nossa exposição do livro do profeta Malaquias, que, como eu falei, é tanta doutrina, é tanta teologia, que, na minha opinião, ele devia ser chamado de Epístola de Malaquias. Mas nós temos que lembrar que ele é um livro, Malaquias é um profeta, ele vem construindo o fechamento da revelação de Deus no Antigo Testamento. É uma época difícil, é uma época de domínio persa, é uma época de crise econômica, é uma época de reconstrução de Jerusalém e de retomada do culto. Mesmo Esdras, mesmo Neemias, mesmo o profeta Ageu, mesmo o profeta Zacarias, tendo feito um trabalho maravilhoso, o povo de Israel estava em crise. O povo de Israel tinha sérias deficiências. E nesse livro tão importante, veja, é a voz do próprio Deus. 46 dos 51 versículos são o próprio Deus falando diretamente ao povo. E o que a gente vai ver? A gente vai ver Deus reprimindo o povo, Deus dando uma bronca no povo. E o povo o tempo todo tentando desconversar. O povo o tempo todo falando, mas em que nós fizemos isso? Em que nós te desobedecemos? Que nós erramos? O povo numa atitude obstinada, uma atitude de justiça própria. Muitas vezes até questionando a justiça de Deus. Muitas vezes questionando a bondade de Deus. E todo o tempo perguntando, Senhor, como que o Senhor não nos abençoa? Em que nós estamos errados? E o que nós aprendemos, uma das verdades em Malaquias, o pior cego é aquele que não quer ver. E a pior situação do povo de Deus é quando ele não reconhece a sua falha, não se aproxima de Deus de mãos vazias. E de mãos vazias clama pela graça de Deus, pela misericórdia e pelo seu agir. E esse agir vai se manifestar na medida em que eu obedeço a sua palavra, na medida em que eu tenho ouvidos para ouvir e começo a me movimentar em obediência à tua palavra. Essa é a grande marca dos escritos do profeta Malaquias. Amém? Então vamos ao nosso texto base. Malaquias capítulo 2, versículo 10. Diz assim: Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que agimos aleivosamente cada um contra o seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Veja que interessante, qual que é a situação aqui? O povo achava que porque era descendente de Abraão, eles iam ser automaticamente abençoados. E eles achavam que a relação deles com Deus estava baseada no nascimento, estava baseada na descendência. E o que nós vimos na passagem anterior? Eles levavam ofertas impuras diante de Deus. O sacerdote tinha uma maneira de cultuar Deus corrompida. Eles praticavam um culto que Deus detestava. Relembrando as palavras do nosso Deus, o culto de vocês é esterco. E eu estou a ponto de pegar esterco, passar na vossa cara e expulsar vocês de diante de mim, e expulsar vocês do meu templo. O que eu falei na palavra passada? Imagina o seu culto pessoal ser esterco para Deus. E Deus, é lógico, numa atitude simbólica, está a ponto de passar esterco na sua cara e te expulsar do templo de Deus. Isso pode acontecer até hoje. Deus se voltar contra a sua igreja. Nós vimos junto os exemplos das igrejas do Apocalipse.
Jesus falando, se não se arrependeres, me voltarei contra vocês. E olha a frase do povo aqui, mas veja, como que nós agimos aleivosamente, como que nós traímos a aliança. Deus fala na passagem anterior, por que vocês não pegam esse cordeirinho que vocês estão trazendo e levam para o governador para pagar imposto, para ver se ele aceita? Nem o governador aceita. Vocês estão me trazendo o coxo, vocês estão me trazendo o manco, vocês estão me trazendo o pior. Vocês estão violando a aliança que eu fiz com Levi, aliança de adoração. E mais à frente do texto, Deus vai falar de uma aliança muito importante para ele, que é a aliança de casamento. Porque o casamento ele tem uma representatividade de Deus, o seu povo. Várias vezes na Bíblia, quando o povo vai para a idolatria é chamada de prostituição. Jerusalém e Samaria, no livro de Ezequiel, são chamadas por duas prostitutas. A Olibá e a Aolá, acho que é assim. E Deus chama as duas cidades de aleivosas, indo atrás dos assírios, para se deitar com seus amantes, que era idolatria. No Novo Testamento, Jesus é o esposo e a igreja é a esposa. A aliança de casamento é uma coisa séria. A nossa aliança com Deus também é uma representação da aliança que nós temos no nosso casamento. Aliás, o nosso casamento é uma representação também da nossa aliança com Deus. É coisa muito séria. E o texto continua, versículo 11. Judá tem sido desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O que está acontecendo aqui? Vamos lembrar, livro de Esdras e livro de Neemias, casamentos mistos, com mulheres de outra fé, com mulheres de outros povos, mulheres idólatras, mulheres pagãs, as moabitas. E veja que interessante, parece, vários teólogos entendem que inclusive essas mulheres estavam sendo introduzidas dentro do templo. A Bíblia proíbe casamentos mistos. Desde lá do livro do Gênesis, capítulo 6, aquele episódio que fala que os filhos dos homens os filhos de Deus viram as filhas dos homens e pegaram para si mulheres. Independente da interpretação que tem lá, se os filhos dos homens de Deus são seres espirituais, ou se são da linhagem de Sete, não importa a interpretação, a passagem fala de mistura. A passagem faz parte da teologia de casamento. Deus não aceita a mistura do seu povo com outros povos. O que é pior ainda, aqui no caso, nos dias do Antigo Testamento, ainda havia um templo físico. Hoje em dia não existe mais templo físico. O templo somos nós. E eles estavam adentrando mulheres estrangeiras dentro do templo. E Deus fala que Judá quebrou a aliança por causa disso, porque se casou com essas mulheres e estavam profanando o templo. Vamos relembrar Ezequiel capítulo 8. Quando as filhas de Deus, Ezequiel é levado em visão a Jerusalém. Ezequiel está na Babilônia, na beira do rio Tigre, ou do Eufrates, e ele é levado em visão até o templo em Jerusalém. E lá ele vê mulheres adorando o sol. Lá ele vê toda sorte de ídolos pintados nas paredes do templo. Lá ele vê mulheres chorando Tamuz, um ídolo.
E lá ele vê a glória de Deus se retirando do templo. É a mesma situação, é a mesma idolatria. É aquilo que eu falei em uma das palavras. As pessoas estranham quando Deus vem com juízo, destrói cidades inteiras, destrói povos inteiros. As pessoas dizem, nossa, como um Deus de amor mata tanta gente em juízo. E as pessoas estranham. A minha questão é, eu não deveria estranhar quando Deus traz o juízo. Eu deveria estranhar quando um mundo idólatra, blasfemo, anti-Deus, anti-Cristo. Deus ainda tem suportado os pecados dos homens, que ainda chegam até o céu, sem destruir o mundo. Era isso que eu deveria estranhar. Homens profanos, homens idólatras, homens anticristo. Gente que odeia a palavra de Deus e odeia o povo de Deus. É de estranhar como Deus ainda não trouxe o juízo pleno. Porque nós já vemos em vários lugares os juízos de Deus, terremotos, enchentes, desastres da natureza. Isso são apenas o princípio das dores de parto. O planeta vai gemer. Porque existe um Deus irado contra o pecado e contra o pecador. Que ofereceu seu filho como sacrifício pelo pecado. Em amor. Por esse pecador perdido. Mas o povo ainda resiste a Deus e vira as costas para Cristo. Preferindo mais o Deus desse século, que é o diabo, as coisas do mundo, do que se reconhecer pecador, admitir o seu pecado diante de Deus e sinceramente transformar Jesus Cristo no Senhor da sua vida e no seu Salvador. É a mesma situação aqui. Eles estavam blasfemando, eles estavam profanando. É a mesma coisa. Amém? Versículo 12. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela, e o que responde, e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos exércitos. O que Deus está falando aqui? Eu vou trazer o juízo sobre vocês. Eu não vou deixar passar em branco. Nós não sabemos exatamente como foi esse juízo. Mas se Deus falou que ia fazer isso, com certeza Ele fez. Nós só não temos o modo. Mas uma das maneiras, vamos lembrar da palavra passada, Deus fala para o sacerdote corrupto, olha, eu vou transformar a sua bênção em maldição. Cada vez que você orar abençoando o povo, eu vou transformar aquela bênção em maldição sobre esse povo corrompido. Então, uma das maneiras que Deus trouxe era a própria dificuldade financeira. Aí nós aprendemos junto nas palavras anteriores de Malaquias, que muitas vezes a gente ora, muitas vezes as coisas dão errado, porque eu estou em afronta à palavra de Deus, eu estou em desobediência à palavra de Deus, e aí não tem como orar e dar certo. A matemática não fecha. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E pela misericórdia dele nós não somos consumidos. É sempre pela bondade. Já pensou se cada vez que a gente erra, Deus fosse pesar a mão sobre a gente? Esse púlpito aqui estava vazio. Deus já tinha recolhido para a glória faz tempo. Porque quando nós vamos ver, nós erramos, nós nos equivocamos, nós desobedecemos e pecamos contra um Deus santo. Então é muito importante cada dia que você acorda, Senhor, olha, perdão no meu pecado, e perdão porque o Senhor é bom. Perdão porque o Senhor ainda me aguenta. Perdão que mesmo quando eu sou desobediente, o Senhor continua sendo meu Pai. O Senhor continua derramando a tua graça. Obrigado porque o Senhor é um Deus longânimo, bondoso e que cuida dos seus filhos. O Senhor não apenas me salvou,
mas tem me suportado e tem me mantido no caminho. Obrigado, Senhor. Nós não estamos de pé por causa de alguma coisa boa em nós. Nós estamos de pé porque aquele que nos salvou tem nos mantido assim. Lembra a oração de Davi? Senhor, não permita que eu me desvie nem para a direita nem para a esquerda. Davi sabia, inspirado pelo Espírito Santo, e Davi tinha o Espírito Santo, que se não fosse Deus, ele não permanecia no lugar. E mesmo com a graça de Deus, quantos erros Davi teve? Mas qual era a atitude de Davi? Ele reconhecia o erro, se arrependia e pedia perdão, e tentava andar certo. Irmãos, até homicídio Davi cometeu. De forma mais cruel, homicídio e traição. E mesmo assim, ele alcançou misericórdia de Deus. Amém? Amém. Versículo 13. Ainda fazeis isso outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. Irmãos, esse versículo traz uma verdade que ele está falando. Olha, vocês vêm no meu altar com esse culto contaminado e vocês vêm com choro. Vocês vêm choramingando no meu altar. Mesmo vocês choramingando, esse choro é falso. Porque vocês continuam com as atitudes erradas. Ele acabou de denunciar a atitude. Qual que é a questão aqui? O povo desobedeceu, estava casado com mulheres estrangeiras. O povo levava uma oferta imunda e continuava a levar. Só que quando ele chegava no templo, ele começava a chorar, achando que ia alcançar alguma coisa de Deus. Irmãos, choro com desobediência não funciona. Pode chorar, pode botar a cara no pó, pode espernear, pode jejuar. Se você tiver uma atitude de choro e continuar desobediente, Deus não vai acatar o seu choro. Isso é remorso. Não funciona. É tentativa de chantagem emocional com Deus. Eu já vi gente falando, se Deus não me der o que eu quero, eu nem sei o que eu vou fazer. Você vai para o inferno então? Faz o seguinte, se Deus não der o que você quer, sai da igreja, vai para o inferno, vai para o boteco, vai adulterar. Mas faz bem feito. O Apocalipse fala, o limpo, limpe-se mais ainda. O sujo, suje-se mais ainda. Quem é o barro? Como diz Romanos 9, para perguntar ao Criador, o que fazes? Agora, o choro de arrependimento, de confissão de pecado. Arrependimento é metanoia, mudança de mente e de atitude. E uma atitude prática de rompimento com o pecado. Esse Deus está de braços abertos para ouvir. O problema é que o povo aqui queria fazer chantagem emocional. Eu já vi gente perguntando, pastor, porque eu estou sofrendo tanto, com aquela cara de sofrimento. Aí você começava a fazer umas perguntas, você começava a conversar. Quando você ia ver, a vida da pessoa em rebeldia aberta contra a palavra. Aí não tem como. É impossível, não vai funcionar. Não basta frequentar a igreja, não basta cantar louvores a Deus, não basta carregar a Bíblia. É necessário um relacionamento sério com Deus. Confissão de pecado, arrependimento, consagração, busca de santidade, um coração inteiro. Lembrar aonde você estava, lembrar da lama que você veio. Lembrar da onde Deus te resgatou. Irmãos, o inferno é eterno. Pastor, por que o inferno é eterno? Porque lá na eternidade não tem tempo.
Só existe tempo aqui, na nossa dispensação, na criação. Assim que todos morrem, entram na eternidade. E a Bíblia fala que ao homem está ordenado morrer apenas uma só vez. Vindo após isso o juízo, assim que morre, o juízo já acontece. E Jesus nos ensinou, aquele que crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Por que o juízo é eterno, a salvação é eterna? Porque assim que seu corpo desliga aqui, você desliga da criação. E o tempo Cronos deixa de acontecer. E você entra no tempo Kairos, que é o tempo do eterno, que é eterno. Para Deus não existe nem passado, nem presente, nem futuro, porque Deus é. Um dos nomes dele é o Sou. Outro nome dele é o Eterno. Então, da maneira que você desliga do planeta, que você entra na eternidade, é como você vai permanecer. Por isso que o juízo é eterno. Por isso que a vida em Cristo Jesus é eterna. Por isso que todo ser humano que pisou nesse planeta, lá na ressurreição, vai receber um corpo que não pode mais morrer. E ou com esse corpo eterno vai passar a eternidade com Deus, ou vai passar a eternidade em tormentos, onde o fogo queima e não consome, onde o verme come a carne e não destrói a carne, onde os homens vão ansiar morrer e não vão morrer. Esse é o quadro aqui. Choro apenas, não adianta. Eu já vi gente chorando. Olha, se você visse a cara do irmão, você chorava junto. Você falava, ai, coitadinho. Mas se você ouvisse 5 minutos da conversa, você dava uma biaba na orelha. Lógico que eu estou brincando, né? Mas merecia. Amém? Versículo 14. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira, e a mulher da tua aliança. Irmãos, entenda. Deus é testemunha diante de todos os casamentos. Todos. Pastor, eu casei na igreja católica. Deus é testemunha. Pastor, eu casei no civil. Irmão, só existe casamento no civil, não existe junta-junta. Junta-junta não é casamento. Casamento necessita de papel. Entendeu? Deus estava presente. Pastor, eu não sou casado civilmente com a minha esposa. Conserte a situação. E está tudo bem. Reconheça o seu erro, conserte. O que os homens estavam fazendo aqui? Abandonando a sua primeira mulher. E casando com mulheres estrangeiras. Profanando a aliança do Senhor. Deus odeia o divórcio. Amém? Versículo 15. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito, e por somente um, ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Irmãos, Deus zela. Vamos pensar a situação. Quem foi que escolheu a sua esposa? Ah, pastor, fui eu. Sim, correto, foi você. Mas antes de você escolher, lá na eternidade passada, Deus já havia escolhido. E só foi possível você casar com ela, porque foi a vontade de Deus que você casasse. Isso quer dizer o seguinte, que os irmãos e as irmãs que acham que o cônjuge é uma encrenca, tem que entender
que essa encrenca foi Deus que deu. E ao dizer que o cônjuge é uma encrenca, vai estar dizendo que Deus falhou, que Deus errou. E em outras palavras, vai estar dizendo que Deus não é bom. Porque se o cônjuge que ele deu é uma encrenca. Ah, pastor, eu casei na macumba. Mas me diz uma coisa, você assinou o papel no juiz? Assinei. Deus é testemunha. Não da macumba. A macumba é testemunha contra você. Mas ele é testemunha no casamento. Ele estava lá. Quando você veio publicamente diante da lei dos homens e falou, essa daqui é minha esposa, e ela veio diante da lei dos homens e falou, esse aqui é meu marido. A partir dali, vocês são um só. A partir dali, não seja infiel. Deus odeia o divórcio. Amém? Versículo 16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Irmãos, Deus odeia o repúdio. E aí você pode me perguntar, falar, pastor, mas na lei de Moisés não existe o divórcio? Veja que interessante. Vamos agora partir para uma aplicação básica. Vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 24. Lá no 5º livro da Bíblia, Deuteronômio 24. Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Deuteronômio 24, versículo 1. Diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, que é a carta de divórcio, e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe a der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, pois que foi contaminada. Pois é a abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. O que o texto fala aqui? Casou. Se o camarada no casamento encontrar algo indecente na mulher, ele pode dar carta de divórcio. E essa mulher pode casar de novo. E ela casa-se de novo. E aí ela fica viúva. Ou o segundo marido também dá carta de divórcio. Ela não pode voltar para o primeiro marido. Porque ao contrair o segundo matrimônio, se ela voltar para o primeiro marido, ela está contaminada. Entendeu? Essa é a lei, Deuteronômio 24. Pastor, o que é coisa indecente? Veja, Jesus legislou sobre isso. Havia duas escolas. A escola de Hillel. Hillel, ele dizia, por exemplo, que se a mulher tivesse mau hálito, o cara podia mandar ela embora. Se a mulher queimasse o arroz, o cara podia mandar ela embora. Se a mulher arrumasse a cama de uma maneira errada, que o marido não gostasse, ele podia dar carta de divórcio.
Já havia a escola de Shammai, um outro rabino. Isso na época de Jesus. E Shammai falava o seguinte, que somente por relação sexual ilícita, porneia, que são as relações sexuais proibidas pela lei. Entendeu? Que é adultério, fornicação, sexo com animais, homossexualismo, lesbianismo, bestialidade. Somente nesses casos é que podia separar. Entendeu? E aí Jesus, no seu ministério, é tentado pelos fariseus. E Jesus é quem vai ratificar esse texto de Deuteronômio 24 e vai normatizar ele. Vamos abrir Evangelho de Mateus, capítulo 5. Lá no Novo Testamento, logo após Malaquias. Se sua Bíblia está marcada em Malaquias, volta lá que é o próximo livro. Mateus 5. Versículo 32. Palavras de Jesus. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. O que Jesus coloca? Jesus ratifica a escola de Shammai. Jesus explica que a coisa indecente de Deuteronômio 24 são as relações sexuais ilícitas, a fornicação, a porneia. A palavra aqui original é porneia. É uma palavra muito ampla, ligada na perversão espiritual. O que Jesus está falando? Deuteronômio 24:1. Vale. O que é nosso entendimento? Não apenas nosso. Os irmãos presbiterianos, algumas outras igrejas históricas entendem o seguinte: uma mulher se divorciou por causa de adultério. Não pode voltar para o primeiro marido se ela casar de novo. Porque vai contaminar. Entendeu? Uma pessoa se divorciou por qualquer outro motivo e casou-se com outro. Tanto a pessoa como o segundo cônjuge estão em adultério, estão em pecado diante de Deus. Então a única coisa que pode separar é por adultério. E veja que interessante, em Mateus tem mais um texto que Jesus fala a mesma coisa, Mateus 19. Jesus continua no assunto. Mateus 19, versículo 5. Aqui Jesus traz uma legislação sobre o casamento, ratificando Malaquias 3, aliás, Malaquias 2. Olha o que ele fala. Mateus 19, 5. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Vamos fazer uma pausa. Qual é a ordem de Jesus? O que Deus ajuntou, não separe o homem. Qual é a palavra de Deus em Malaquias? Vocês não são uma unidade? Ela não é a mulher da tua mocidade? É a mesma palavra. Eu odeio o divórcio. Jesus ratifica Malaquias 2. Mesmo assim, os fariseus continuam, versículo 7. Disseram eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Veja que interessante.
Dá uma olhada na referência que está aí na sua Bíblia do lado. O que está escrito na referência? Deuteronômio 24:1. Está vendo? A pergunta aqui é o seguinte: mas e Deuteronômio 24 vale? Percebe qual é a pergunta aqui? Como você precisa ter cautela, porque tem igreja que fala, olha, o que Deus uniu, não separe o homem. Com base em quê? Eu tenho que ter uma base. Até hoje, a igreja católica não aceita divórcio. Até hoje tem igreja evangélica que não aceita divórcio. Entendeu? E aí vem a pergunta. Jesus, e Deuteronômio 24, e a lei do divórcio que Moisés escreveu, como fica? Se você acabou de dizer que o que Deus uniu não separe o homem, porque os dois são uma só carne, entenderam a pergunta? E aí Jesus, o próprio Deus, responde, versículo 8, disse-lhe eles, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, vírgula, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. O que Jesus fala? Olha, o divórcio foi uma concessão de Moisés. Deuteronômio 24 foi uma concessão de Moisés. Porém, só pode, no caso de porneia. Não pode fazer como vocês estão fazendo, que por qualquer coisa manda a mulher embora. Jesus nos dá a chamada primeira cláusula de divórcio. Entendeu? Houve adultério. Não tem como restaurar. Não consegue viver com aquele adultério. Pode separar. Entendeu? E pode casar de novo. E a pessoa que adulterou? A pessoa que adulterou está em pecado. E aí vai entrar em todo um processo. Que vai caber arrependimento, vai caber um monte de coisa e vai ter que lidar com a consequência do seu pecado. Entendeu? Mas a vítima do adultério está livre. Pode casar-se de novo, que não comete adultério. Nem o cônjuge. O outro caso é necessário uma explicação mais especial, com mais tempo. Me parece, olha a frase do seu pastor, me parece que existe uma situação que aquele que foi autor do adultério, numa situação específica que eu não vou lidar hoje, talvez, possa se casar de novo sem cometer pecado. Porque tem gente que interpreta o autor do adultério tem que viver em celibato. Não pode casar de novo. Eu ainda tenho estudado o assunto, aprofundado a teologia, consultado os mestres. Entendeu? Essa é a cláusula de adultério, de separação que Jesus dá. Pastor, somente nesse caso? Não, tem mais um caso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, vamos abrir lá. Vai passar por Romanos, passar pelos Evangelhos, por Atos, e vai chegar em Coríntios 7. Primeira Coríntios 7, versículo 13. Diz assim: E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe,
Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Vamos fazer uma pausa importante aqui. O que Malaquias falou? Olha, vocês casados com mulher estrangeira, vocês estão profanando o meu templo. Malaquias é o quê? Profeta. Ele tem autoridade profética. O que Paulo é? Apóstolo. Tem autoridade apostólica. E inspirado por Deus, Paulo muda essa lei. Agora, o crente que ao se converter, está casado com uma pessoa incrédula, não precisa mais se separar. No Antigo Testamento, o cara não era judeu, ele circuncidava, virava judeu. Se a mulher não virasse, ele tinha que se separar. Paulo está legislando, falando o seguinte, olha, vocês dois eram incrédulos. Você se converteu. Mas o seu marido consente em viver com você, mesmo você sendo crente. Não se aparte. Por quê? O santificar aqui quer dizer a bênção de Deus, porque a bênção de Deus vai vir sobre a sua casa. Vocês não estão mais numa relação imunda. Porque o fato de você ter se convertido, vão haver bênçãos de Deus sobre o seu casamento e sobre os seus filhos. Os seus filhos já não são mais imundos, como era no Antigo Testamento. Por que Paulo pode fazer isso? Porque ele tem autoridade apostólica. Os irmãos percebem o absurdo de uma igreja dizer que tem um apóstolo? Vocês entendem esse absurdo? É uma coisa tão séria que não deveria nem ser citado. Porque apóstolo tem autoridade de interpretação e aplicação de coisas do Antigo Testamento. Somente Jesus fez isso. E os 12 apóstolos mais Paulo. Os 12 apóstolos viram Jesus ressurretos. Os 12 apóstolos viveram com Jesus aqui na terra. Paulo foi chamado pessoalmente por Jesus ressurreto. Visível. Paulo foi levado ao terceiro céu. Cara a cara com Deus. Somente esses 13 tiveram essa autoridade. Por que isso é importante? Porque às vezes pessoas que a gente ama, a gente ameniza, porque na igreja dele tem um apóstolo. Entendeu? Eu tenho gente que eu amo a igreja deles, mas na igreja deles tem apóstolo. Não dá para andar junto. Não dá para andar junto, não dá para dar braço. Dá para querer bem, dá para orar, dá para ir na casa, tomar um café, mas andar junto não dá. Entendeu? Olha o que Paulo está fazendo aqui. O legal é que nós vimos Malaquias, né? Então você consegue hoje entender a profundidade do que Paulo fez. Você está conseguindo entender de maneira prática o que é autoridade apostólica. Não bastasse isso. Qual que é a cláusula de divórcio do Novo Testamento? Adultério. Porneia. Não é isso que Jesus falou? Olha o que Paulo, como apóstolo, vai fazer. Versículo 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Paulo adiciona com autoridade apostólica mais uma cláusula de divórcio, o abandono. Quando a pessoa quer abandonar,
principalmente por causa da fé. Mas existem várias maneiras de negar a fé. Uma delas é quebrar a aliança de casamento, isso é negar a fé, isso é não concordar com a fé. Outra delas é falta de recurso financeiro. Existe uma série de coisas que tem que ser analisadas caso a caso, que caracterizam abandono, negação da fé. Nesse caso, pode divorciar a pessoa que é vítima. Está livre para casar de novo. Vocês percebem a autoridade apostólica? Olha que interessante. Jesus não falou isso. Os irmãos estão me entendendo? Mas Paulo falou. Eu não falo que a gente não pode aceitar apóstolos. Gente, hipótese nenhuma. Nem dizer que é plantador de igreja. Não dá para aceitar. Não é porque eu sou chato, é porque é bíblico. Porque se o cara é apóstolo, ele pode fazer a mesma coisa que Paulo fez. E aí onde que nós vamos parar? Vamos virar católico. Onde o Papa tem autoridade apostólica. Segundo eles, né? O problema é que não tem versículo. O Papa viu Jesus ressurreto? O Papa andou com Jesus 3 anos e meio? Então ele não tem autoridade apostólica. Os ditos apóstolos modernos andaram com Jesus 3 anos e meio? Viram Jesus ressurreto? Então não pode ser apóstolo. O critério está lá em Atos. Percebem? E Paulo não apenas permite o divórcio por abandono. Paulo ratifica o que Malaquias fala, dizendo que um crente só pode casar com outro crente. 1 Coríntios 7, versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer seu marido, fica livre para casar com quem quiser. Vírgula, contanto que seja no Senhor, casar com um crente. Ficou viúva, está desfeito o laço. Pode casar de novo? Pode, só com crente. Não vos coloqueis em julgo desigual com incrédulos. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 10, que união há entre Cristo e Belial, entre Cristo e os ídolos. Percebe que interessante? Paulo modificou Malaquias 2. Não são mais imundos. Mas ao mesmo tempo ele ratificou Malaquias 2. Olha, só pode casar no Senhor, você não pode ser infiel à sua primeira mulher, a mulher da juventude. Só se ela te abandonar. Percebe o que está em jogo aqui? Sabedores dessas coisas, de que maneira que nós precisamos cuidar do nosso casamento, de que maneira que nós precisamos cuidar do nosso culto ao Senhor. Na próxima quarta-feira, eu vou estar mostrando para os irmãos como uma vida torta, como uma vida contaminada faz separação, ela compromete o nosso culto. A minha oração é que nessa semana você esteja meditando como você tem se portado na sua vida cristã, como que você tem vivido diante de um Deus Santo que te salvou para ser filho dele. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.